sabe disso e preparou o seu time para o jogo. A bola está rolando aqui no estádio do Mineirão. Começando Cruzeiro e Corinthians. Vamos ver como se comporta o Corinthians hoje contra o líder do Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro. Bola batida pelo Ricardinho, vai atrás dela. O de Jair consegue o domínio. Jair que passou período da sua carreira jogando no time do Cruzeiro de Belo Horizonte. Já sofreu a primeira falta e vai para a cobrança. Bola rolada no meio para o Márcio Costa. Usando a experiência do Márcio Costa também, o Candinho, para formar no meio do campo. Ele tinha dúvida entre o Márcio Costa, o Emerson Pereira e o Rodrigo para a posição de volante. Olha a bola voltando para a área do Corinthians. O Fábio Luciano dominou na frente do Giovani. Teve tranquilidade e ajeitou na quarta zaga para o Scheid. O lançamento do Scheid acaba saindo com defeito, com bastante defeito. A bola saiu pela linha lateral. O Jackson já tem pressa na reposição. Aí o domínio do Fábio Júnior. Veio para a marcação o André Luiz. É mais um arremesso lateral para o time do Cruzeiro. Cruzeiro de ótima campanha. 10 vitórias, 7 empates e 3 derrotas no campeonato. 37 pontos em 20 jogos e a liderança da Copa João Avelange. E vem bola para a área, no cruzamento do Jackson. Ela vai direto para o goleiro Renato. Primeira bola fácil, o Renato pega tranquilo. É sempre bom para acalmar os nervos do jovem goleiro do Corinthians. Goleiro de 22 anos, de 1,89 m de altura. Aí dominando o ex-corintiano Cris. O Dinei foi para cima dele, tentou tomar. O Dinei ficou no chão, olhou para o árbitro. Ele está marcando só o escanteio. Depois que se enroscaram o Cris e o Dinei, marcou bobeira aí. O Cris, depois um puxou o outro e o outro puxou um. Nada, Marcília. Segue o jogo. Segue o jogo para a cobrança de escanteio. O Fábio Luciano vai para a área. Bola batida. Tentando aproveitar aqui do outro lado o Fernando Baiano depois da batida do Marcelinho. Ele domina, protege, recebe a marcação, consegue ficar de frente para o adversário, que é o Donizete. Rola a bola um pouco mais atrás. Vem o Ricardinho, capitão do time do Corinthians. Aí o Marcelinho recebendo. Bom lance do Marcelinho em cima do Rodrigo e a falta cometida. Bola entre as pernas do Rodrigo. Lance de habilidade do Marcelinho. E o braço direito do Rodrigo segurando o jogador do Corinthians. Corinthians que marcou só um golzinho de falta nesse campeonato. E foi um gol marcado pelo Luizão contra o Botafogo do Rio. Marcelinho, portanto, está em branco no campeonato no que se refere a gols de falta, apesar de ser o artilheiro do Corinthians com 4 gols marcados. Em compensação, Kleber, o Cruzeiro não tomou nenhum gol de bola parada nesse campeonato até aqui. Então tá 0 a 0 nesse começo de disputa, né? Corinthians contra Cruzeiro na bola parada. De Jair e Marcelinho colocados para a cobrança. Jefferson no gol. 17 anos de idade tem o goleiro do Cruzeiro e viveu o primeiro dia ruim dele contra a equipe do Palmeiras quando o Cruzeiro perdeu por 3 a 2. Partiu Marcelinho e a bola foi para fora. A torcida do Cruzeiro, claro, não deixa de pegar no pé do Marcelinho. Os reservas do Cruzeiro à disposição do Luiz Felipe, o goleiro Fabiano, o zagueiro Marcelo Dijão, o lateral Alonso, meio-campistas Alei, Marcos Paulo e Kleber Monteiro e o atacante Alex Mineiro. Esses são os reservas do Cruzeiro de Belo Horizonte. Cruzeiro que tem a posse de bola no campo de ataque já com o Rodrigo. Sai da área o Fábio Júnior, vem trabalhar, encara a marcação e consegue sair do Scheid. O Scheid continua correndo atrás dele, um pouco mais atrás o Ricardinho. Bateu cruzada, ela sobrou para o Giovani dentro da área, apertou na marcação o Rogério. A bola volta é do Donizete. Não tocou bem na bola, o Fernando Baiano ajudando. A defesa do Corinthians consegue aliviar o Marcelinho, mas o Cruzeiro mantém-se no campo de ataque. Donizete. Lá pela direita ele tem o Rodrigo. É para o ex-corintiano Rodrigo a bola. Pelo meio pede o Ricardinho. O Rodrigo preferiu o lance individual até ser derrubado pelo André Luiz. E no detalhe você acompanha aí o toque do André para cima do Rodrigo. O Viveiros vai arriscar para o gol. A bola bateu no Márcio Costa, sobra na frente da área do Corinthians para o de Jair. A saída dele é rápida com o Marcelinho. Fez a volta, tentou o lançamento para o Fernando Baiano. Não pegou bem na bola o Marcelinho e a bola foi embora. E outra vez o Marcelinho é vaiado pela torcida do Cruzeiro, mas por incrível que pareça, Kleber, o Marcelinho é o grande sonho do Filipão para o Cruzeiro enfrentar na próxima temporada a Taça Libertadores da América. O Filipão gostaria de ter o Marcelinho como um reforço e hoje de manhã 2 diretores do Cruzeiro foram até a concentração do Corinthians para conversar com o jogador para saber se o Marcelinho aceita ou não jogar pelo Cruzeiro no ano que vem. Bola lançada muito forte pelo Ricardinho. Carlão
É o goleiro reserva do Corinthians. Você viu agora há pouco o banco de reservas do Corinthians. O Carlão é um jovem goleiro que está desde os 13 anos do Corinthians, mas é um garoto que está tendo aí a chance de ficar no banco. O Candinho ainda tem o Índio para lateral, o Ávalos para zaga, o Kleber lateral esquerdo, o Rodrigo Pontes e o Emerson Pereira para o meio campo, o Everton para o ataque. São os reservas da equipe do Corinthians. E sobre esse interesse do Cruzeiro pelo Marcelinho, pelo Ricardinho, para jogar a Libertadores do ano que vem, a diretoria do Corinthians está garantindo que não há esse acordo e que esses jogadores não virão para Belo Horizonte. Cruzamento do Sérgio Manuel, o Renato vai lá em cima e fica com a bola. Aliás, Roxy Tadini, vice-presidente de futebol do Corinthians, prometeu estar com a gente aqui no show do intervalo para explicar toda a situação corintiana. Essa crise que vive o Corinthians hoje e o que podemos esperar do Corinthians 2001. Reforços, tem dinheiro para contratar, a relação com o parceiro, tudo isso o vice-presidente de futebol do Corinthians promete explicar para a gente no show do intervalo. Kleber, do lado corintiano existe a confirmação dessa conversa dos dirigentes do Cruzeiro com o Marcelinho, mas nem o jogador está convencido a vir e muito menos a diretoria do Corinthians quer liberá-lo. O Cruzeiro vai para o campo de ataque com Viveiros. Ele recebe a marcação do Jair, toca para o Sérgio Manuel. A bola do Sérgio Manuel foi boa para o Giovani. Grande drible em cima do Jair, o cruzamento no peito do Fábio Luciano. Completa o trabalho na defesa do Corinthians o Márcio Costa. Marcelinho tentou puxar o contra-ataque e foi puxado pelo Donizete. Vamos chegando a 6 minutos e meio do primeiro tempo, 0-0, Cruzeiro e Corinthians. Estão jogando também, jogo iniciado às 4 da tarde, Bahia e Botafogo, no estádio da Fonte Nova. E o Bahia já faz 1-0 em cima do Botafogo. O Bahia que está na 11ª posição, o Botafogo é o 10º colocado, os dois têm 29 pontos. O Botafogo está na frente pelo saldo de gols. O Jefferson fez 1-0 para o Bahia, ex-jogador do Botafogo, já a gente vai ver. Agora acompanha o ataque do Corinthians e a boa presença do Kleber dentro da área. Aí o colombiano Viveiros dominando ainda no campo de defesa do Cruzeiro. Giovani recebe, girou e esperou a passagem do Viveiros. Ele bota na frente, o Rogério vai atrás. Viveiros toca no meio para o Fábio Júnior, chega rasgando com ele o Scheid, acompanhando o Fábio Júnior em todos os locais do campo. O Corinthians pode armar o contra-ataque, boa bola do Ricardinho buscando o Dinei lá na esquerda. Ela chega no Dinei, ele domina, tem condições de partir para cima da marcação. Trouxe para dentro, bateu pro gol, bateu à direita. Vamos acompanhar o gol do Bahia contra o Botafogo. Já a primeira bola na rede nesta rodada de sábado à tarde pelo Campeonato Brasileiro. Um cruzamento que vem da direita. O Jefferson vai apanhar lá do outro lado. Depois do rebote, de 2 rebotes, ele chegou de trás e bateu de pé esquerdo. Indefensável. Bahia 1, Botafogo 0. Aqui uma bola parada favorecendo a equipe do Corinthians. E a movimentação de bola para a equipe corintiana com o Ricardinho. O Dinei já se mexeu, o Ricardinho botou boa bola para o Dinei e o Bandeira está marcando o impedimento. Aí está a marcação do Manuel Márcio Torres do impedimento do Dinei. Aí, Marcília. É um passo, né? Foi por um detalhe. Se ele dá um pouquinho mais, se lança um pouco mais rápido, ele pega, olha lá. Um passinho na frente do zagueiro do Cruzeiro. Bem marcado, portanto, o impedimento do ataque do Corinthians. Luiz Felipe Scolari já está de pé, não saiu ainda lá para a área técnica, mas está de pé, olhando para o time. Vendo um bom começo do Cruzeiro ou um bom começo do Corinthians? Daqui a pouco o Casagrande vai dizer. Agora o Cruzeiro vem para o jogo com o Viveiros. O Sérgio Manuel passa, está jogando hoje de lateral. Viveiros recebeu na condição do cruzamento, ficou no chão, foi derrubado pelo Rogério. E aí, Casagrande, alguém começa melhor ou há equilíbrio nesse início de partida? Não, tem um equilíbrio. O Corinthians está arriscando mais, está melhor do que nas outras partidas, mas se vê um claro nervosismo que é normal, né? O Cruzeiro atravessa uma fase difícil, erra muitos passes. O Cruzeiro erra menos, mas no jogo, no jogado mesmo, está um equilíbrio. O Corinthians está até arriscando e chegando com muito perigo ao gol do time do Cruzeiro. Não há como negar, não há como evitar por parte dos jogadores essa ansiedade para tentar acertar, para tentar a vitória. 8 jogos perdendo não é brincadeira, principalmente para um time como o Corinthians. Vem a falta do Ricardinho. Renato pega bem, já foram 3 bolas para o gol do Corinthians, nas 3 o Renato se virou com perfeição. E agora uma falta do Dinei, interpretou a arbitragem que ele deslocou o Rodrigo quando a bola estava viajando. Olha aí o puxão do Scheid, puxando o Fábio Júnior pela camisa. No rigor da lei, isso é pênalti, né, Marcílio? O Fábio Luciano no Kleber agora, se for apitar todas que acontecerem iguais a essa, dá uns 6, 7 pênaltis por partida. Vem o Dinei para a jogada.
O cruzamento foi feito, o lance perigoso, tira o Cris. Se bem que eu não sei se não apitando o primeiro também, né? Pois é, eu queria te dizer o seguinte, pode apitar 6, 7 pênaltis, né? Não tem nada que impeça, né? Me parece que eles não vêm. Você acha que eles não vêm mesmo? Não dá pra ver? É difícil, porque o agarrão já começa durante a cobrança. Aí o árbitro começa a controlar a trajetória da bola. E são 14, 15 jogadores dentro da grande área. Aí fica muito difícil. Agora uma falta marcada contra a equipe do Corinthians. O Ricardinho ia puxando o contra-ataque, mas o árbitro deu uma falta dele em cima do Rodrigo. Hoje, depois de Laços de Família, o humor rola solto em Zorra Total. Nós já passamos de 10 minutos e meio. É a primeira etapa do jogo no Mineirão. Tá 0 a 0. O público foi chegando no estádio para acompanhar o jogo. E o Scheid faz o corte lá pela zaga do Corinthians. O Rogério bateu com o peito na bola. Ela não ganhou muita distância. O Rodrigo, o Giovani ia dominando. Ficou no chão e o Ricardinho com a bola. Na esquerda o Fernando Baiano. O Cris sai para a marcação. Fernando Baiano domina. Não consegue evoluir, então toca mais atrás. Começa tudo de novo com o Jair. A bola escapou do Márcio Costa, mas o carrinho do Viveiros acabou também não dando nenhum lucro para o time do Cruzeiro. Na sequência, o Viveiros perseguiu o Márcio Costa e fez a falta. O Corinthians já movimentou com o Dinei. Grande chapéu em cima do Sérgio Manuel. Na sequência, o Viveiros tomou a bola dele. Valeu pela plástica. Aí o Kleber dominando, o Ricardinho avança para apertar a saída de bola. Sérgio Manuel toca nela, Viveiros recebe. O Márcio Costa diminui o espaço, mas o Sérgio Manuel passou, ajudando o Viveiros no trabalho de desafogar o time do Cruzeiro. Agora Rodrigo. Fábio Júnior de novo com o Scheid ali no cangote. O Scheid não está dando espaço para o Fábio Júnior dominar a bola. Se quer pensar a jogada que vai fazer. Ricardinho na movimentação e o Donizete recebe. Pela meia esquerda, Viveiros. Bem aberto na esquerda, ele tem o Sérgio Manuel. Viveiros ameaçou 2 vezes, na terceira tocou para o Sérgio Manuel. Bola dividida no meio entre o Ricardinho e o Jair. Jair conseguiu aliviar pelo time do Corinthians. O Dinei vai dominar com o Kleber na marcação. A bola espirrou, o Kleber conseguiu girar, bater para o campo de ataque. Ali só tem jogador do Corinthians, é o Rogério quem trabalha. Só voltando àquela questão do agarra dentro da grande área, acho que o último pênalti que eu me lembro que tenha sido cobrado no futebol brasileiro foi aquele do Evair na final Portuguesa e Corinthians pelo Javier Castrilli. E a gente sabe como é que terminou a história, né? Castrilli saiu coberto de glórias naquele dia. Vem embora o time do Cruzeiro com o Giovani. O Márcio Costa está em cima dele. O Giovani tentou dançar ali na frente do Márcio. Rolou atrás para o Ricardinho. Gosta de bater daí, de fora, chuta bem. Dessa vez prefere o toque para o Fábio Júnior. Não conseguiu completar a tabela o Viveiros. Scheid tirou, Marcelinho domina. Passou uma bola perigosa ali para o meio. Na frente da área, o André conseguiu só aliviar. Vem de trás o Rodrigo, bateu na bola e bateu para fora. Esse é aquele lance do Dinei em cima do Sérgio Manuel. Ó. O Sérgio Manuel veio seco no lance. O Dinei teve tudo para dá o balão em cima do jogador do Cruzeiro. O Globo, 35 anos no coração do Brasil. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. Bate de novo o Corinthians para o campo de ataque com o Fernando Baiano. Caindo ali pela esquerda. Quem sai na marcação é sempre o Cris. O Rodrigo fica acompanhando, o André Luiz vem ajudar o time no campo de ataque, o Márcio Costa se apresenta, o Corinthians toca a bola, Marcelinho tentou o domínio quando girou, ficou no chão e o juiz marca a falta do Donizete, acusa dor nas costas o Marcelinho, mostrando que realmente foi tocado pelo Donizete. O Donizete disse que não tocou não, Marcílio. Tocou sim, não foi nada violento, mas deslocou na perna de apoio do jogador. Eles reclamaram depois o toque do Marcelinho, mas o toque foi uma consequência da falta que ele sofreu antes. Agora é impressionante como o Filipão vive um caso de amor e ódio com o Marcelinho. Nessa marcação de falta, ele correu na beira do campo, reclamou uma barbaridade contra o jogador do Corinthians, alegando que o Marcelinho cavou a falta. Mas ele não abre mão de ter o Marcelinho no ano que vem aqui no Cruzeiro. Nos tempos de Palmeiras, Luiz Felipe e Palmeiras contra o Corinthians e Marcelinho foram grandes duelos e muito bate-boca. Agora o Marcelinho vai para mais uma cobrança de falta. Ele já bateu uma, ela foi por cima do gol do Jefferson. Ele parte, bate de pé direito e outra vez manda por cima do gol do Cruzeiro.
Jefferson está dizendo ali para a barreira que tem que olhar para ele, para que ele possa organizar a barreira do jeito que ele quer, para evitar problemas. E o Luiz Felipe passando as orientações aí para o seu time, para o Sérgio Manuel. Fábio Júnior vai para o campo de ataque. São todos os detalhes que você está acompanhando. Cruzeiro 0, Corinthians 0. Cruzeiro querendo se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians buscando acabar com essa fase difícil, com esse martírio, esse calvário corintiano. 8 derrotas consecutivas. Já é a maior sequência de resultados negativos desses 90 anos de história do Corinthians. A honra dos jogadores do Corinthians em campo. A primeira vitória do Candinho. Sonhada. Candinho que dirigiu o time 5 vezes e perdeu a 5. Não ele perdeu, não, o time perdeu. Kleber, e a torcida do Corinthians aqui no Mineirão já começa a eleger os seus jogadores preferidos e critica alguns e elogia outros. Por enquanto só Renato, o goleiro Renato, que está novato no time, está jogando hoje, e o Ricardinho ganharam elogios ali da torcida. Críticas para Rogério, para Djair e para Marcelinho. Você viu a torcida do Corinthians que veio ao Mineirão, como sempre a torcida do Corinthians acompanha, não importa qual a fase do time, o que importa é a paixão que esse torcedor corintiano tem pelo seu time. Bola dominada pelo Jackson, ele vai recuar. Ficou apertado, se complicou, deu de presente para o Marcelinho, ele ameaçou o chute, conseguiu limpar, tocou na esquerda para o Dinei, chega com perigo o Corinthians, vem de trás o André, bateu pro gol, Jefferson pegou, largou, Fernando Baiano! Gol! Fernando Baiano, do Corinthians! A partir de um lance errado do Jackson, o Corinthians trabalhou a bola, André Luiz meteu o chute de pé esquerdo. O goleiro não conseguiu pegar, Fernando Baiano vem no rebote. E manda pro fundo do gol do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro se manifesta negativamente para o goleiro Jefferson, chamando de frangueiro o garoto de 17 anos. O torcedor do Corinthians ergue as mãos, comemora e vibra. Fernando Baiano, camisa 10. Vamos nos aproximando de 17 minutos e 30. O Corinthians abre o placar no Mineirão. Corinthians 1, Cruzeiro 0. Que pode ser um motivo para o jogador do Corinthians respirar um pouco mais aliviado, Casagrande. É claro, não só pelo gol, a equipe está jogando bem, está tocando a bola, o Marcelinho está se apresentando muito até atrás, indo buscar, está mostrando interesse em jogar. Isso é importante, numa hora difícil os jogadores têm que se apresentar e têm que chamar a responsabilidade. Vai o Fernando Baiano, o autor do gol do Corinthians. Tenta chegar na linha de fundo, o Kleber consegue o corte. Fernando Baiano que marcou hoje o seu 4º gol na Copa João Avelange e se iguala ao Marcelinho como artilheiro do time do Corinthians na competição. Uma artilharia magra, humilde, só de 4 gols. Mas nesse momento cada gol vale muito. Escanteio cobrado, Dinei tentou desvio, a bola passou, olha a bola chegando para dentro da pequena área do Cruzeiro e vai para fora. Banco do Corinthians se agita, gosta do que vê, o time corintiano vai chegando. E eu imagino como é que está a cabeça, o coração do goleiro Jefferson da equipe do Cruzeiro. Vamos ver a cobrança do escanteio. Vem o Marcelinho, bola fechada, ele vai lá em cima e pega. O garoto tem 17 anos de idade, entrou no time por causa da contusão do André. Vinha fazendo um bom trabalho, recebeu toda a confiança do Luiz Felipe Scolari. Aí de repente joga contra o Palmeiras lá no Parque Antártica. Vamos acompanhar esse ataque do Cruzeiro, cortou o André. Joga contra o Palmeiras no Parque Antártica, 3 gols. Em 2 deles ele não foi lá muito bem. O Luiz Felipe deu a força, escalou o goleiro, ele larga uma bola e sai o primeiro gol. Deve ser um peso danado para cima do garoto. E agora há pouco, Kleber, no outro cruzamento do Corinthians, o Jefferson não foi feliz na saída a gol, deixou a bola passar e já uma grande preocupação aqui no banco, mas depois do gol do Corinthians, o Filipão reclamou muito apenas do meio de campo, alegando que o time bobeou na saída de bola, principalmente o Jackson. Mas foi claro, né? O passe errado do Jackson e o trabalho do Corinthians. E a zaga reclamou o impedimento de Fernando Baiano, que não existiu. No momento do chute, ele estava atrás do Kleber. Posteriormente, sim, depois do chute ele avançou e ficou na frente do goleiro. Mas no momento do chute a gol, a posição dele era absolutamente normal. Vamos nos aproximando de 20 minutos deste primeiro tempo. O Corinthians vence por 1-0 o gol de Fernando Baiano. Será que hoje o Corinthians para com essa história de uma derrota atrás da outra? Fora de casa o Corinthians não ganha desde abril, quando ganhou da Ponte Preta em Campinas.
De lá para cá foram 6 empates e 12 derrotas jogando fora de casa. São esses tabus negativos que o Corinthians está tentando quebrar. Já o Cruzeiro não vence o Corinthians desde 97, quando ganhou aqui no Mineirão por 1-0, gol de João Carlos, que hoje está barrado no Corinthians. Uma explicação deve ser dada ao amigo da Globo que está ouvindo gritos de olé para as jogadas do Corinthians. Vamos ver o Dinei dominar. Esperar a passagem do Ricardinho, não conseguiu o passe na primeira, o Cris não deixou. Agora sim, vem o Ricardinho, recebendo pela esquerda. Cruzamento para a área, tira o Kleber. Djaí pega o rebote. Na sequência ele faz a falta. Além da torcida do Corinthians, a fiel que vai em todas, nós vamos ter uma rodada dupla hoje no Mineirão. Depois do jogo Corinthians e Cruzeiro, vão jogar Atlético Mineiro e América de Minas. A torcida do Atlético começa a chegar e evidentemente vai dar a maior força para o Corinthians contra um rival histórico, o Cruzeiro. A oportunidade de uma secação ao vivo, né? Que não é comum. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Skol, a cerveja que desce redondo. Em 1999, campeonato que o Corinthians conquistou. Corinthians bicampeão, ganhou a final em 98 do Cruzeiro e em 99 do Atlético. Em 99, na sua campanha vitoriosa, o Corinthians veio aqui enfrentar a equipe do Cruzeiro e conseguiu uma vitória por 3-1, jogando no Mineirão. Eram outros tempos muito mais felizes e sorridentes para o torcedor do Corinthians. Ô Kleber, diga, Casagrande. O Cruzeiro não joga muito em casa hoje, né? Tem 3 torcidas contra, né? Pois é. A do América, a do Atlético e a do Corinthians. É só um pouco em casa, né? É só o campo que é dele. Vem para a jogada o time do Cruzeiro. Giovani ameaça o chute, é de longe. Passa à direita do gol do Renato com perigo contra o Corinthians. Renato caiu para ela, não chegou a desviar na interpretação da arbitragem. Ela foi direto para a linha de fundo. É tiro de meta, mas com um susto para a galera corintiana. Tá meio mancando o Giovani, atacante do Cruzeiro. Kleber, o gol do Fernando Baiano pode ser muito importante para o jogador neste ano. Ele teve um ano muito difícil, longos períodos de contusão. Ele está jogando porque Luizão e Miller, os dois titulares do ataque, estão fora. E ele está, por enquanto, livre do foco principal de críticas, né? Pode ser uma resposta dele por tudo que ele passou nesse ano, o Fernando Baiano. Entre os problemas, uma cirurgia no coração para cuidar de uma arritmia que ele tinha. Felizmente bem sucedida, deixando o jovem Fernando Baiano, de 21 anos, liberado para o futebol. Saída de bola do time do Corinthians com o Ricardinho. Foi para a jogada o Ricardinho Xará, conseguiu bater na bola. O Rogério vai para o lance, consegue o domínio. O Rogério recebe algumas críticas, mas o Rogério deve ser um pouco compreendido, né, Casagrande? Afinal de contas, ficou muito tempo fora do futebol por causa do problema dele com o Palmeiras para renovar o contrato. Conseguiu vir para o Corinthians e chegou totalmente fora de forma. É até discutível, o jogador deve se manter em forma mesmo quando não está jogando, mas falta o ritmo de jogo, né? É lógico, se mantém em forma, mas deixar de jogar é um problema. É ele, de Jair, o Miller também, são jogadores que vieram para o Corinthians, contratou um pouco fora de forma. E no caso do Rogério, pela crise que o Corinthians atravessa, eu acho que o que mais pesa para ele é ter vindo do Palmeiras, né? Não é nem estar fora de forma, eu acho que ter vindo do maior rival é que pesa nas críticas. Ricardinho fica sentindo aí uma contusão depois do choque. Mas você imagina, por exemplo, que esse é um jogador para ser aproveitado no ano que vem, Casa, o Rogério? Sem dúvida, o Rogério é um jogador de nível de seleção brasileira. Era convocado para o Vanderlei no início, pode jogar na lateral, é um grande volante, marca muito bem, sai para o jogo, bate falta bem. É um jogador que pode ser titular em qualquer equipe, qualquer grande equipe do Brasil. E talvez voltar até a fazer parte da seleção brasileira. Por que não? Tem qualidade para isso. E está só com 24 anos de idade. Esse aí é o lance do André, ó. Veja como a posição do Fernando Baiano era mais do que legal, né, Marcília? Duplamente legal. Cris e Kleber, não era? Eu falei Kleber, mas o Cris também dava condições. Aí depois ele avança, quando ele chega na frente, bom, sozinho na frente do goleiro, mas a posição já estava sacramentada como perfeita. Ricardinho já está de pé, ainda manca um pouco o jogador do Corinthians, mas está no jogo. E o Corinthians parte bem com o Fernando Baiano, vai para o fundo, tenta o cruzamento, a bola bateu no Kleber.
Conseguiu o corte o zagueiro e capitão do time do Cruzeiro. E a saída de bola do Jackson com o Fábio Júnior. Vai o Chay para cima dele, chega também o Djair. Os jogadores do Corinthians estão mordendo, estão chegando para valer em todas as bolas. Parece que eles se reuniram e decidiram, né? Ó, hoje é o nosso dia, não dá para ter mais uma derrota. Isso vai dificultando a vida do Cruzeiro, apesar de jogar em Belo Horizonte. O time do Luiz Felipe Scolari vai tendo problemas. Luiz Felipe Scolari, que é a primeira vez que enfrenta o time do Corinthians como técnico do Cruzeiro. Mais uma falta marcada e agora o primeiro cartão amarelo sai, o cartão amarelo para o Viveiros. Fez a falta por trás, no tornozelo do jogador e ainda reclama. Cartão amarelo para ele. Ele que faz esse passe para o Giovani receber aqui pela esquerda, vai para cima do Fábio Luciano. Giovani é muito perigoso nesse lance, rola para quem vem de trás, é o Viveiros, botou na frente, ameaçou o chute, já não dava mais, ficou fechado. O Cruzeiro então tem que começar tudo de novo. Está bem bloqueado o ataque do Cruzeiro. A defesa do Corinthians está se concentrando ali na entrada da área e procurando evitar qualquer espaço para a equipe mineira. Agora o Ricardinho sai jogando mal. Sérgio Manuel domina. Ricardinho. Olha para todos os cantos onde há uma opção para o passe. Não encontrou nenhuma, então arrisca para o gol e o Renato pega. Falei do Luiz Felipe enfrentando pela primeira vez o Corinthians como técnico do Cruzeiro. No Palmeiras ele jogou 21 vezes contra o Corinthians e levou vantagem. Foram 9 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Hoje ele está perdendo por 1-0, com quase 27 minutos do primeiro tempo. O gol foi marcado por Fernando Baiano. Show do intervalo, vai conversar com a diretoria do Corinthians, com o Roque Cittadini, vice-presidente de futebol do Corinthians. E nós vamos saber quais os planos, quais as perspectivas para o Corinthians 2001. Para esse elenco do Corinthians, além de toda a honra de não terminar lá embaixo no campeonato, para cada jogador, cada partida vira uma decisão. Será que eles, quem pode, quem não pode continuar no Corinthians? Quem a diretoria aposta e em quem ela não aposta? Quem vai embora, quem fica? Será que a direção do Corinthians já tem isso bem definido? Nós vamos saber no show do intervalo. Olha, o Rodrigo entrou na maldade por cima da bola, hein? Poderia, inclusive, olha lá, podia ter levado, até deveria o cartão vermelho. Ele recebeu o cartão amarelo no lance. Mas ficou barato, porque ele não visa a bola. Olha lá, ele vai por cima da bola. Olha, a sorte, né? Mas olha, de um risco para a integridade física do jogador do Corinthians impressionante. A sorte do jogador do Corinthians é que foi com a perna que ele ia chutar. Porque se ele pega na perna de apoio, se ele, olha, ou se parte ele dá, ao meio, mas parte ao meio. Se ele dá um chute mais forte também, né? É, jogada violenta do Rodrigo, desnecessária do Rodrigo. Esse corintiano que jogou junto com o André e antes do jogo teve abraço para tudo quanto é lado. E foi uma entrada tão desnecessária que ele também se machucou, já pediu substituição, não vai conseguir continuar na partida. Pois é. Sei se isso é justiça de vida ou é onda do Rodrigo. Onda não deve ser, né, Casagrande? Não, eu acho que não é onda, não. Ele colocou a sola e o André chutou, né? E pelo que parece, ele está sentindo dor embaixo do pé. Quer dizer, o André, quando chuta, se machuca, mas também pega a sola do pé do Rodrigo. Pode ter machucado também. A gente nota que ele em nenhum momento visou a bola, né? Foi direto na perna do jogador André Luiz. Na maldade. Um lance infeliz do Rodrigo, que acabou se machucando também. Está dizendo aí para o médico que está tudo bem, fez um sinal de positivo, mas a cara de dor é das mais sofridas. Agora há pouco ele caiu no gramado, já caiu fazendo aquele sinal tradicional pedindo substituição. O médico Sérgio Freire entrou, conversou com o jogador e agora disse que vai continuar. E o Corinthians vem para o campo de ataque com o Marcelinho lá pela esquerda. Foi atrás dele o Donizete, conseguiu bater na bola para não sofrer nenhuma surpresa. O Marcos Paulo já está no aquecimento. Luiz Felipe precavido, caso o Rodrigo não possa continuar. Vem o cruzamento do Marcelinho. Cris consegue aliviar e o Ricardinho domina. Chega bem roubando o Djair. A bola espirrou, o Sérgio Manuel ficou com ela. No Corinthians o Kleber estava no aquecimento também para uma eventual substituição, mas até já voltou para o banco. Viveiros domina pelo lado esquerdo do time do Cruzeiro. Bom lance do Sérgio Manuel e a falta cometida pelo Fernando Baiano. Os reservas do Corinthians, o Kleber tinha saído para se aquecer, voltou, o Candinho também está no banco de reservas, de vez em quando dá uma levantada, grita com o time, o Cruzeiro vai ao ataque, domina o Viveiros, rolou boa bola para o Giovani, ele virou pro gol e bateu para fora. Globo, 35 anos no coração do Brasil.
Embratel, o 21 é de todos. Cobrança de tiro de meta para o goleiro Renato do Corinthians. 30 minutos. Neste primeiro tempo, o Corinthians vence por 1-0. Daqui a pouco a câmera mais vai mostrar para você o gol do Fernando Baiano. Foi esperto o Fernando Baiano, foi ágil. Atacante ligado, como tem que estar sempre dentro da área. O goleiro vacila, a defesa vacila, o centroavante tem que estar ali esperto para fazer o gol. Foi o que fez o Fernando Baiano. E daqui a pouco a câmera mais vai mostrar por um ângulo diferente o gol do Corinthians para você. Vai dando vitória para o time paulista contra o mineiro Cruzeiro de Belo Horizonte. Vem embora o Ricardinho, cruzeirense, tentando puxar o contra-ataque. A bola não foi bem passada para o Fábio Júnior. Fábio Luciano alivia. Depois de tantas falhas, tantos gols sofridos, Casagrande, dá a impressão que a zaga do Corinthians também levou uma bronca, um pito e está jogando do jeito mais sério que dá. Vem, volta. Em fase ruim, você tem que fazer a coisa mais fácil possível. Para um defensor, a coisa mais fácil é destruir e chutar para frente, né? Quer dizer, já alivia. Tentar dominar, sair jogando em fase ruim é meio complicado. Vem embora o time do Cruzeiro. Vai crescendo, tentando apertar o Corinthians. Bom lance do Jackson. Rola a bola na direita do Giovani, rolando agora na direita para o Jackson. Giovani de novo. Ricardinho está na marcação. Giovani tentou ir para o fundo do campo. Bem bloqueado pelo Ricardinho. Dá tempo da gente curtir a câmera mais. O gol do Fernando Baiano. Não dá tempo não. Tá, vamos curtir, vamos lá. Vai o chute do André na bola ajeitada pelo Dinei. Ela pega no peito do goleiro e aí o gol marcado pelo Fernando Baiano. Cobrança do escanteio, a bola veio pelo alto, saiu bem o Renato e pratica a defesa. Hoje, depois de Zorra Total, você vai curtir a segunda parte da incrível viagem pela teledramaturgia brasileira. É o especial TV anos 50, emocionando o Brasil inteiro com as lembranças das novelas, das minisséries, das grandes produções da nossa teledramaturgia. Hoje, depois de Zorra Total, é a segunda parte do especial. Olha a torcedora do Cruzeiro com a raposa, o símbolo do clube, uma torcedora já de muitos jogos acompanhados, curtindo e com o seu mascote ao lado. Enquanto o Luiz Felipe grita lá dentro do campo. Não deve estar muito satisfeito o Filipão não com o resultado. Com o bom trabalho do Corinthians, neutralizando até agora as jogadas ofensivas do Cruzeiro. Que tenta de novo com o Sérgio Manuel. Viveiros. Cruzamento para a área. Renato ameaçou deixar o gol, não precisou, mas o André na hora que matou no peito. A bola escapou. A decepção do André com a jogada feita. Dava para ter dominado e saído jogando. Ele estava sozinho, não matou bem no peito. O Cruzeiro ganha escanteio. Escanteio para o time do Cruzeiro. Os zagueiros Cris e Kleber sempre vão para a área tentar o lance de cabeça. O Márcio Costa já encosta ali no Cris. Kleber recebe a marcação do Fábio Luciano. O Chad conseguiu aliviar. O Cruzeiro vai ficar com o rebote. Ricardinho. Vai mais uma vez para o apoio o Sérgio Manuel. Olha onde está o Cris. De atacante, de ponta esquerda, fazendo o cruzamento. Renato outra vez, firme na saída do gol. O Ricardinho quer pressa. Fica pedindo cartão. Bravo pedindo cartão. Não pode ficar pedindo cartão desse jeito, né? Até podia ter dado um cartão, mas o jogador não tem que fazer isso não, né? E aí ele quer apitar o jogo. Ele joga a torcida para cima do árbitro, ele desautoriza o árbitro dentro do campo. Aí se todos resolvem se achar no direito de fazer a mesma coisa, bom, virar bagunça a partida. Se eu fosse juiz, cada vez que o jogador pede cartão, eu não teria dúvida de dar o cartão para ele. É para ti, tá pedindo? É. O árbitro não deu. Ficou de graça para o Ricardinho. Olha a saída errada da defesa do Corinthians. A bola do Chad conseguiu bloquear o Giovani, mas o Fábio Júnior não deu sequência ao lance, irritando a torcida do Cruzeiro. Vamos caminhando para 35 minutos desse primeiro tempo. O Corinthians vai vencendo por 1-0. Lançamento do Chad. O Fernando Baiano foi empurrado pelo Kleber. E como, hein? A falta marcada pelo árbitro cearense, o Marcos Colares Brasil. E o Marcelinho bota a bola no chão para a cobrança. Não é lance para chutar direto para o gol. Ele faz a abertura lá na esquerda. O André Luiz tem espaço. Agora chega o Jackson tentando fechar o caminho do André. O Ricardinho encostou com ele. Jair.
Ele olhou para o Rogério, que dispara aqui pela direita, mas estava muito distante. Agora sim o Marcelinho, em condição mais tranquila, faz a abertura para o Rogério. É boa a chegada. Ele preferiu não cruzar, tocar atrás para o Fernando Baiano. De novo o Marcelinho. O Ricardinho aperta na marcação, conseguiu um toque na bola, retardando o lance do ataque do Corinthians, que começa novamente a jogada com a armação do Djair. Bola enfiada para o Fernando Baiano, matou no peito, veio na cobertura bem o Sérgio Manuel, indo para o meio da área e conseguindo o corte. Viveiros. Com o corte do Márcio Costa, dominou o Marcelinho, bola para o Fernando Baiano, saiu o goleiro Jefferson. E dessa vez salva o Cruzeiro, o goleiro Jefferson. Fernando Baiano recebeu um grande passe, ele tentou bater de primeira, podia até ter limpado o goleiro, mas ali é uma opção, são frações de segundo que o atacante tem para decidir. Ele decidiu pelo chute e o Jefferson saiu bem. A resposta do Cruzeiro pode pintar agora com o Rodrigo, foi para o cruzamento, bloqueado pelo André, briga por ela e consegue ficar com a bola. O rebote ainda é do time do Cruzeiro com o Ricardinho. Falando para o Jackson, o time do Cruzeiro procura, tenta, quis surpreender o goleiro e não deu para o Jackson. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Crediário automático Itaú, dinheiro na mão para qualquer ocasião. Aquela jogada do Fernando Baiano, Casagrande, dá para dizer que ele perdeu o gol ou ele tentou um lance que era possível no momento? Não, ele tinha duas possibilidades, o chute que ele tentou ou driblar o goleiro para tentar finalizar depois, mas o zagueiro já vinha na cobertura. É ali a fração de segundo, como você falou, ele decidiu pelo chute, decidiu certo, o goleiro fechou o ângulo e foi difícil fazer o gol, mas ele fez certo. Agora a bola do Dinei vai direto para a linha de fundo, o Jefferson tem a cobrança do tiro de meta, o jogo vai se aproximando aí de 37 minutos, chegamos na marca de 37 minutos, é o primeiro tempo do jogo, o Corinthians está vencendo por 1-0. O show do intervalo, além de mostrar para você os lances, os gols da rodada, o Botafogo está perdendo para o Bahia em Salvador, 1-0 para o Bahia, aqui 1-0 para o Corinthians. Nós vamos ter também a palavra do vice-presidente de futebol do Corinthians, o Roque Cittadini, que vai contar os planos para 2001 do Corinthians. Quem vai embora, quem vem, ou pelo menos quais as posições, o número de jogadores, tem dinheiro para contratar, tudo isso vai ser explicado no show do intervalo. Dominando o Cruzeiro com o Ricardinho. Partiu bem para cima da marcação, e aí ficou no chão, queria uma falta, o juiz acha que ele forjou o lance. A distância aqui me parece também que não houve infração. Do lado oposto, nós estamos, bota uns 80 metros aqui, mas a impressão foi de que ele tentou cavar realmente essa falta que não aconteceu. Volta o Cruzeiro com o Jackson. Abertura aqui na esquerda para o Giovani. Vai para cima do Rogério. Entrou na área, abriu espaço para bater para o gol. Renato pegou, largou e o Rogério tira. Uma bomba do Giovani. E o Renato fez quase a mesma coisa que o goleiro do Cruzeiro no gol do Fernando Baiano. Ele tentou encaixar a bola, não quis rebater. Ela explodiu no peito dele, mas para sorte do Corinthians, o Rogério é que estava no lance. Será que hoje é dia de sorte do Corinthians? Além de um bom trabalho que está sendo desenvolvido pelo time. Bate o escanteio o Sérgio Manuel. Sobe o Cris. A bola fica com o Ricardinho. O Sérgio Manuel era a opção de novo pela esquerda. Ele preferiu o toque curto no meio. Agora sim, com um lance de atraso, a bola chega no Sérgio Manuel. Tem o cruzamento, é lance perigoso. O Renato vai lá em cima, dividiu com o Kleber e cai com a bola. E vai caindo nas graças da torcida, Casagrande. O goleiro Renato. Não, o Renato é um bom goleiro. Até o Valdir já indicou, já fez parte de seleções amadoras, quase todas as seleções, né? Chegou até, me parece, a ficar no banco de uma seleção principal com o Vanderlei. E é um bom goleiro. Agora, tava faltando jogar. Foi pro Atlético Paranaense, não teve uma boa atuação ali, voltou pro Corinthians. Agora, dando sequência para esse jogador, é bom goleiro sim. É um goleiro de grande futuro. Ele foi convocado uma vez como terceiro goleiro para uma seleção principal. Tava de olho o Vanderlei na possível... Olha o chute pro gol! Viveiros do Cruzeiro! Falando no Renato, vem um tijolo pra cima dele. Uma pancada do colombiano Viveiros. Olha a bomba que ele
esquerdo. O caminho que a bola faz. O Renato estava um pouco à frente, mas tenho a impressão que nada a ver com a posição dele, o fato de não ter chegado na bola. Foi um chute muito feliz de Viveiros. 40 minutos, Viveiros, camisa 17. O Cruzeiro empata o jogo no Mineirão. Foi o segundo gol do Viveiros no Campeonato Brasileiro. Ele que tinha marcado um gol de cabeça contra a Portuguesa no último sábado. E logo após o gol, o lateral Rodrigo voltou a fazer sinal pedindo substituição. Marcos Paulo está no aquecimento. Olha o time do Cruzeiro chegando de novo. Fica empolgado o Cruzeiro. É momento de perigo para o Corinthians. Consegue a defesa o Renato. O time do Cruzeiro vai a 39 gols e é o ataque agora mais positivo. Estava empatado com 38. O ataque do Cruzeiro com os ataques do São Paulo, da Ponte Preta, do Vitória da Bahia. Agora com 39 gols, o ataque do Cruzeiro se transforma no ataque mais positivo do Campeonato Brasileiro. Dá para dizer que o Renato falhou, né, Casagrande? Foi uma bomba. Por mais que ele estivesse ali na linha da pequena área, onde mais ou menos o goleiro fica mesmo. Não, eu acho que não falhou. Isso aí, inclusive, é um gol muito parecido com aquele que o Giovani fez na quarta-feira lá contra o Palmeiras. E o Sérgio estava embaixo da linha e também não conseguiu chegar. Quer dizer, foi uma pancada. Quando o goleiro vê, a bola já está chegando perto, não dá tempo de chegar, não. Um para o Corinthians, um para o Cruzeiro. Agora resta saber como é que vai se comportar esse time de Corinthians. Como os nervos corintianos estão para enfrentar o Cruzeiro na casa do Cruzeiro com o empate conquistado no final do primeiro tempo. O Corinthians vem bem no jogo. Não pode se perder pelo gol de empate. Tem que continuar no ritmo, continuar marcando forte, criando as jogadas de contra-ataque, buscando a vitória. Como o Marcelinho está fazendo agora no passe para o Dinei. Com quase 42 minutos, Dinei partiu para cima do Cris. O Cris conseguiu o corte. A bola ainda está dentro do campo, está viva. Chega bem o Donizete para reaproveitar pelo time do Cruzeiro. Belo lance em cima do Dinei, que voltava na velocidade. É até um drible previsível, mas o jogador que vem na marcação quer mais é que o adversário atrasa a jogada. Aí o Giovani tocou para o Viveiros. Domina o Sérgio Manuel. Olha para dentro da área, não cruzou, preferiu o toque para o Giovani. Em cima dele o Márcio Costa. É habilidoso o Giovani, o adversário nunca dá aquele bote maluco como deu agora o Márcio Costa e ficou na jogada, mas o Jair estava na cobertura. Bola tirada pelo Rogério, Kleber e Fernando Baiano vão brigar por ela. O Viveiros chegou também, a bola espirrada fica com o Marcelinho. Fernando Baiano tocou bonito entre as pernas do Viveiros. Mas depois a bola foi para longe. Choque do Marcelinho com o Kleber. O Kleber está dizendo que foi agredido. Não foi. Foi na minha frente. Eu estou prestando atenção nos dois, que eu estava esperando o momento para dizer que houve um desentendimento na falta anterior marcada do Dinei no Kleber. O Marcelinho e o Kleber ficaram se estranhando. Não sei se ofendendo à distância, enfim. Né? Mas falando muito forte um com o outro. E até dizer que não era uma boa discutir com o Kleber, né, Lelê? Ele empurra no peito, olha lá, o Kleber bota as mãos no rosto. Não pode empurrar no peito, claro. Também não pode, mas que não houve agressão. Não teve esse soco todo, não teve. Cara, ele está tentando tirar o Marcelinho do jogo. Eu vi na hora, foi bem aqui na nossa frente, eu fiquei prestando atenção nos dois em função da discussão anterior. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Guaraná Antártica, sabor pede, tudo pede Guaraná Antártica. O jogo continua parado, o Kleber segue no chão, dizendo que foi atingido. As imagens mostraram que o Marcelinho empurrou o Kleber, o que não pode. Veja aí de novo, ó. Não pode empurrar, mas não chegou a acertar esse direto acusado pelo Kleber. O juiz contemporiza, pondera. Olha o Kleber falando por Bandeira. Não é possível que você não viu, está sinalizando para o auxiliar aqui. Não foi só o Bandeira, ninguém viu a agressão que o Kleber simulou, né? E o Marcos Paulo vai entrar no time do Cruzeiro, Guilherme. Confirmando o Marcos Paulo, número 15. Realmente o Rodrigo não tem condições, ele está caído no campo. Está fazendo uma cera também, porque até agora há pouco ele estava em pé, depois da confusão é que ele desabou. E nunca, Kleber, na história do confronto entre Cruzeiro e Corinthians, na história do Campeonato Brasileiro, aconteceu uma virada. Pode ser que o Cruzeiro hoje consiga essa marca histórica. O torcedor do Corinthians bate na madeira 3 vezes e espera que continue não havendo virada. O Corinthians saiu na frente, o Cruzeiro empatou, o jogo está 1 a 1. Ô Kleber,
Pois não, Casa? Quando um atacante simula uma falta, normalmente ele toma um cartão. Não é também um defensor ou qualquer outro jogador, quando simula, tenta enganar o árbitro que foi agredido, também não merece um cartão? Renato Mancilha. Na letra fria, seca da lei, ele poderia ter dado o cartão amarelo para o Marcelinho, que empurrou, né, o Kleber. E o Kleber por ter simulado uma agressão que não aconteceu na tentativa de forçar um cartão vermelho para o Marcelinho. Ele administrou. O jogo vai ser reiniciado depois de um bom tempo de paralisação. Uns 2 minutos de jogo parado. O Kleber está aí de pé, olhando feio para tudo quanto é lado, ouvindo o Luiz Felipe. O Marcelinho está no jogo e o juiz marcou uma falta do Kleber contra a equipe do Cruzeiro. O Kleber aqui, o Rodrigo. Rodrigo, aquela entrada sua do André Luiz não foi uma entrada muito desnecessária? Você acabou não excedendo um pouco na força naquele lance? Não, né? É um lance, acho normal na batida. Não tentei de maneira nenhuma machucar ele, mas ele terminou chutando o solado de meu pé e na ocasião que ele terminou se machucando fui eu. Mas de nenhuma maneira entrei de forma nenhuma para machucar o jogador. Eu acho que foi uma jogada casual e eu terminei me machucando. Que assim seja sempre, Rodrigo. Não entra nunca para machucar, mas que visualmente a jogada é feia, Impactou muito. O risco que ele correu, a imprudência da forma como ele entrou foi muito grande. Aí o time do Cruzeiro, Marcos Paulo tocando para o Jackson. Ele vai para o cruzamento. Lance de perigo contra o Corinthians, escanteio para o time do Cruzeiro. Chegou o Jair ali na marcação e fez o desvio. O jogo está indo para o seu final do primeiro tempo. Está 1 a 1, o time do Cruzeiro vive um momento positivo no jogo, conseguiu o empate, vem a luta, vem ao ataque, sai o goleiro Renato, ela passou por ele e o Fábio Luciano cabeceou para trás, é outro escanteio. Veja como sai o Renato, não consegue o corte e o Fábio Luciano cabeceou para fora. É muito importante para o time do Corinthians manter a cabeça no lugar. Para o Corinthians, essa altura era bom acabar logo o primeiro tempo, né, Casagrande? Lógico, terminando pelo menos empatado, você volta, eles vão pro vestiário já mais tranquilo. Se vira o jogo agora, desmorona, volta sem moral, começa a passar na cabeça do jogador, vamos perder mais uma, fica complicado. É exatamente essa a intenção do Cruzeiro, que vai ao ataque, vai à luta, tenta neutralizar os ataques corintianos. Agora o Kleber chegou dividindo de novo com o Marcelinho conseguiu o toque. Ricardinho, olha como trabalha bem o Corinthians, como nos bons tempos, bons toques de bola. Tentou o passe para o Dinei, o Ricardinho, o corte preciso do Sérgio Manuel e depois isolou o Cris. Sérgio Manuel ainda evita a saída. Veio na vontade o Dinei, o arremesso é para a equipe. Ele marcou a volta, o toque ou até a jogada mais perigosa. Acho que pelo carrinho. Jogada perigosa, ele está dando a falta com o braço erguido, então deu mesmo jogo perigoso do Dinei. O Corinthians parece ter 2 treinadores no banco agora. Além do Candinho, chegou ali o Jair Pereira. Jair Pereira, que é técnico do América de Minas. Está aí o Jair Pereira, está trabalhando no América de Minas. América de Minas que joga contra o Atlético Mineiro na sequência dessa partida. É uma rodada dupla hoje. O futebol mineiro concentrado neste sábado à tarde aqui no estádio do Mineirão. Jair Pereira, que trabalhou no Corinthians, foi campeão do Corinthians, fazendo uma visita ali para os companheiros do ex-clube. Mais 2 jogadores no chão. Outra bola dividida entre o Ricardinho e o Fernando Baiano. A falta foi do Fernando Baiano, mas o choque acabou também machucando o jogador do Corinthians. Hoje, depois do especial TV anos 50, Serginho Groisman vem agitando sua noite até altas horas. Já vamos com 48,5. Além dos acréscimos que o juiz já tinha pensado em dar, teve também a paralisação ali porque o Kleber se machucou. 1 a 1 no placar. O Corinthians fez 1 a 0 com o Fernando Baiano. O Cruzeiro empatou com o Viveiros. E agora o árbitro Marcos Colares Brasil encerra a primeira etapa no Mineirão. Tudo igual, 1 a 1. São os repórteres da Globo em campo. Guilherme Mendes, Pedro Bassan. Aqui chegando no Viveiros, que está trocando a camisa com o Ricardinho. O Viveiros que foi convocado, vai enfrentar o Brasil no próximo dia 15, viagem dia 12 para o jogo contra a Colômbia. Viveiros, ele marcou um belo gol hoje. Sim, graças a Deus. Pude marcar um belo gol, um chute de longa distância. Agora é que seguir jogando melhor para ganhar o jogo. Aqui ao lado do Fernando Baiano, autor do gol do Corinthians. Pareceu que seria o gol de uma vitória depois de muito tempo, né, Fernando? Não, nós tem que... o patrocinador disse também que só queria vender o Vampeta, mas saíram outros. Bom, a bola está em jogo neste segundo tempo de Cruzeiro e Corinthians. Fica toda essa expectativa, o que vai acontecer com o Corinthians no ano que vem. Quais desses jogadores que estão em campo vão continuar no time do Corinthians? Quem vem?
Serão reforços de peso. Patrocinador, parceiro e clube vão caminhar juntos, falando a mesma língua. Essa é a nossa expectativa. E o torcedor do Corinthians, claro, vai querer saber, vai acompanhar, para o bem do Corinthians, que pensem a mesma coisa, falem a mesma língua e o time consiga se reforçar. Porque realmente, num ano em que o Corinthians conquistou talvez o título mais cobiçado da história do clube, o título de campeão mundial, o segundo semestre foi de arrasar. O torcedor quer apagar da memória, e para apagar da memória que é um ano 2001 com um grande time com bons resultados. Corinthians que chegou ao ataque, a cabeçada do Dinei, a defesa feita pelo goleiro Jefferson. Mudanças no Corinthians, alguma, Bassan? Corinthians não. E no Cruzeiro, além daquela do Marcos Paulo no lugar do Rodrigo, Guilherme? Não, Kleber, o Cruzeiro voltou com a mesma formação, apenas aquela alteração do Marcos Paulo. Cruzeiro que ia à frente com o Viveiros, chegou bem o Márcio Costa fazendo o corte. De Jair dominando no meio do campo, apertado ele conseguiu o passe. O Rogério tenta disparar pela direita, o Corinthians empata o jogo 1 a 1. O Corinthians quer sair desse mar de derrotas, 8 consecutivas, 7 pelo Campeonato Brasileiro, 1 pela Mercosul. Está empatando o jogo hoje contra o líder do campeonato. O Cruzeiro que quer ganhar, o Cruzeiro quer sair dessa fase como primeiro colocado e, na pior das hipóteses, entre os 4 primeiros colocados. Foi o que disse o Luiz Felipe Scolari antes do jogo. Vem o Marcelinho, boa bola para o Fernando Baiano. Ele domina pela esquerda, o Kleber chega na marcação. Veio também o Jackson. Consegue proteger bem o Fernando Baiano, vai limpando, tentando abrir o espaço para o chute. Conseguiu, na luta, insistir, ficar com a bola e depois, na hora do passe, houve o corte. Aí o Jackson dominando mais aqui pela lateral direita, como ele jogou o segundo tempo da partida contra o Palmeiras, quarta-feira, e o Marcos Paulo foi para o meio. Cruzeiro parte com o Viveiros, é um time perigosíssimo, competentíssimo esse time do Cruzeiro. Corinthians só tomar cuidado com a vontade de ganhar, para que ela não se transforme num risco. O chute do Ricardinho vai para fora. Porque tem essa também, né, Casagrande? Se você for só pensando em vencer, tem um outro time forte do outro lado. Principalmente o Cruzeiro, né? O primeiro colocado, a necessidade e a vontade do Corinthians vencer, pode ir todo mundo para frente e dar espaço para o contra-ataque. Não dá para ir com muita sede ao pote. Vai devagarzinho e você chega lá. Beber água de golinho em golinho. Quase 3 minutos, 1 a 1 no placar. Aí o time do Cruzeiro com o Viveiros. Pela esquerda o Sérgio Manuel já passou. Aí insistindo por esse setor do campo a equipe do Cruzeiro no ataque. Aí o Giovani limpou. Não está dando para ele chutar. Já é um bom negócio para o Renato. Então ele faz a abertura para o Marcos Paulo. Marcos Paulo domina. O Ricardinho cerca o caminho do jogador do Cruzeiro. Marcos Paulo vai tentando o lance individual. Conseguiu sair bem da marcação do Ricardinho. Fez o cruzamento, o Márcio Costa tira. Volta a bola de novo do Marcos Paulo. Agora o Viveiros. Vai arriscar de novo. Já fez um golaço no primeiro tempo, batendo de fora da área. Cruzamento do Sérgio Manuel. Manda para longe o Fábio Luciano. Não está conseguindo pegar esse rebote o time do Corinthians. O Cruzeiro se arma outra vez com o Donizete. Olha onde está o Kleber, já no campo de ataque. Pela esquerda o Sérgio Manuel. Se movimenta, recebe o colombiano Viveiros. Segura a bola. Trabalha de novo com o Sérgio Manuel. Atento na marcação o Corinthians, procurando não dar brecha para a equipe do Cruzeiro. Então bate de longe o Giovani. E o goleiro Renato cai para fazer a defesa. O Kleber, até aqui 2 fatos, um positivo e um negativo. Nós estamos com 4 torcidas no estádio e até o momento nenhum incidente, todo mundo se comportando muito bem. Mas na saída do primeiro tempo, o Viveiros, quando descia as escadas para o vestiário, ele disse: olha, o Fernando Baiano está provocando muito. Eu não vou me responsabilizar pelo que pode acontecer no segundo tempo. Que as torcidas continuem em paz e vamos ficar de olho em Viveiros e Fernando Baiano. Aí o Ricardinho tentando o passe para o Dinei, ele protegeu, veio de trás do Marcelinho na dividida. O Marcelinho abriu os braços, o Ricardinho também. Os jogadores do Corinthians queriam falta. O árbitro não deu. O Chade toma a bola agora do Fábio Júnior. E o André Luiz parte para o campo de ataque. O André Luiz que passou aqui pelo Cruzeiro. Esse vai e vem de jogadores, os dois times têm a mesma parceria. O contexto do jogo não está para os jogadores também estar se desentendendo assim, a troco de nada, né? O jogo tá tranquilo, tá calmo, houve aquele desentendimentozinho ali
do Kleber com o Marcelinho, aquela jogada mais dura do Rodrigo, que até poderia ter sido expulso, ficou barato o cartão amarelo, mas fora isso... Vai embora o Corinthians com o André Luiz. Com a antecipação do Cris, vai pegar o rebote. O Djair brigou com ele. O Marcos Paulo, chegou também o Cris, o juiz deu falta do Djair. O Cruzeiro tem pressa e olha o Cris se mandando. Vem numas de ponta direita o Cris. E olha que não é um ponta direita de ginga, rapaz. Foi pra cima do Scheid. Tomou uma atropelada do zagueiro. E cartão amarelo pro Scheid. O Scheid foi na perna de apoio, né? Fez a alavanca na perna de apoio e levantou. Olha lá. Recebe cartão amarelo o Scheid, o primeiro cartão amarelo para jogador do Corinthians no jogo. O Cruzeiro tomou 2 com o Rodrigo e com o Viveiros. E não pode ficar tão irritado assim com o Fernando Baiano, porque ele já tem um cartão amarelo. E a cobrança de falta vai ser feita pelo time do Cruzeiro. O lance é perigoso. O Ricardinho deu uma olhada para o banco de reservas. O Luiz Felipe está gritando, pulando. O Ricardinho faz a cobrança, a bola veio por baixo. Afastou o André Luiz. Pega o rebote o Donizete. O time do Corinthians estava todo encolhido no campo de defesa. O Cruzeiro vai tentando aproveitar o espaço. Chegou bem o Fernando Baiano, tomou do Ricardinho, bota na frente. Vem para cima dele o Donizete. Fernando Baiano conseguiu o drible no Donizete, não no Jackson. Agora o lance do Jackson com o Ricardinho. O juiz disse que o Jackson pulou. Não houve nada. Segue o jogo. Vem o Marcelinho. Ricardinho. O Cris está completamente fora da área na marcação do Ricardinho. Ricardinho protegeu. Chegou rápido o Marcos Paulo para tomar a bola. Fábio Júnior. Dominou, tocou no meio para o Ricardinho. Ele quis dar um passe de primeira para o Giovani, não deu nada certo. O Rogério dispara pelo time do Corinthians. Marcelinho domina no meio do campo. Passou por ele e recebeu o Djair. De novo com o Marcelinho. Na esquerda o Ricardinho. No meio o Fernando Baiano. Mais à direita o Dinei. A opção dele é aqui na esquerda com o Ricardinho. Vai para o cruzamento. Bola perigosa. Cris faz o desvio. E a bola vai pela linha de fundo. Escanteio que favorece a equipe do Corinthians. Corinthians há 4 jogos. 3 anos. Está sem derrota jogando aqui no Mineirão contra o Cruzeiro. Nos últimos jogos, 2 vitórias do Corinthians, 2 empates em 98. A última vez que o Corinthians perdeu aqui. E depois foi campeão em cima exatamente do Cruzeiro. Bate o escanteio o Ricardinho. O Cris conseguiu o desvio. A bola volta, é do Marcelinho. Ele vai cruzar de pé esquerdo. Não, preferiu dar uma dançada. Aí tocou de pé esquerdo. O Kleber rechaça a bola. O Djair pega a sobra. Vai bater pro gol. Manda pro gol e Jefferson pega. No rebote, Fernando Baiano. Kleber desvia. E dessa vez o Jefferson não soltou no pé do Fernando Baiano, não. Fez uma grande defesa no chute do Djair. E a bola cheia de efeito, você viu como ela estava com efeito ainda depois da defesa. Que ela bate no chão e fica rodando ali na frente do Fernando Baiano, que não conseguiu bater de primeira. O escanteio foi cobrado, mas não valeu. O juiz vai mandar voltar a cobrança. O time do Corinthians vive um bom momento neste início de segundo tempo. Com quase 9 minutos. Está 1-1 o jogo. Escanteio pela ponta esquerda. O Marcelinho na bola. O Scheid está lá dentro. Também o Fábio Luciano. Vem a batida. O rebote, o Ricardinho corre atrás dela. Vai começar tudo de novo o Corinthians. Bola rolada para o Scheid. A torcida do Corinthians se manifesta gostando do momento do time. A do Cruzeiro responde gritando eliminado. É a disputa pacífica. E essa sim que só ajuda o espetáculo dos torcedores do Mineirão. Ricardinho. Na direita ele tem o Jackson. Bola para ele. Domina o camisa 10 do Cruzeiro. Mais aberto ainda o Marcos Paulo. O André sai na marcação. Marcos Paulo faz o cruzamento. É bola perigosa. Subiu e conseguiu o desvio o Rogério. Luiz Felipe Scolari gritando com o Marcos Paulo. O Rogério cedeu o escanteio. Agora é a vez da torcida do Cruzeiro se animar e empurrar o time para dentro do gol do Renato. O escanteio vai ser batido pelo Sérgio Manuel. O jogo é bom no estádio do Mineirão. Os dois times criando oportunidades, buscando o gol. Tá 1-1 o jogo. Bate escanteio o Sérgio Manuel. O rebote é do Ricardinho, falta nele. O juiz marcou falta de Rogério em Ricardinho.
O Ricardinho foi para o chão e ia ficar com a bola à disposição para bater para o gol. E olha como a moçada do Corinthians vai para cima do árbitro do cearense Marcos Colares Brasil, Marcília. Ele não pode recuar também, né? Ele fez que foi lá buscar a bola e foi recuando, a falta aconteceu, o jogador foi chargeado no momento em que dominava a bola e ia ficar livre, como tu dissesse, e foi pressionado, foi prensado ali pelos jogadores do Corinthians, tinha que ter tomado uma atitude mais enérgica. Olha ali a falta. O chargeado é quando toma um tranco. Aí não foi nem uma charge, né? Foi já uma passada de pé, né? Ele chegou junto. E aí que o jogador tomou a frente, ele puxou o pé do Ricardinho. Foi bem marcada a falta. É uma falta perigosa contra o time do Corinthians. O time do Cruzeiro vai para a cobrança. Fez um gol de falta só até agora na Copa João Avelange, o time do Cruzeiro. E o Corinthians levou umzinho também. O Cruzeiro já marcou um gol com o Ricardinho contra o Bahia. E ele que está na bola ali para a cobrança. Sérgio Manuel também se apresenta como candidato à batida. O Giovani é outro. O Giovani que fez o gol do título da Copa do Brasil, né? De falta contra o São Paulo. É um lance perigoso contra o Renato, goleiro do Corinthians. Lá na barreira, o Kleber está sendo empurrado pelo André Luiz, que o Kleber fica azucrinando a vida dos homens da barreira do Corinthians. É que os jogadores do Cruzeiro, eles podem ficar na frente. Eles podem ficar a menos de 9,15 metros. Giovani na batida, ou o Sérgio Manuel, tem também o Ricardinho. Quem parte é Giovani, pé direito na bola, ela vai para fora. Alívio para o torcedor do Corinthians, decepção para o torcedor do Cruzeiro. Você vê aí de novo a cobrança. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. Olha a bola para a área, o desvio foi feito. Vem para o jogo a equipe do Cruzeiro, saindo o Viveiros lá pela esquerda. Só a respeito dessas discussões empurra-empurra na barreira, a FIFA autorizou o Brasil em 3 estádios, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, a utilizar aquele spray, que é aqui do Mineiro, que inventou aqui em Minas Gerais, faz uma linha branca para criar, digamos assim, uma inibição psicológica da barreira não avançar. Olha o time do Cruzeiro chegando, vem um cruzamento lá da esquerda. A bola acabou batendo na marcação corintiana. Os reservas do Cruzeiro estão todos se aquecendo. Está vendo ali o goleiro Fabiano? É aquele Fabiano da Portuguesa. Foi da Ponte Preta também. Aqui agora no time do Cruzeiro. O juiz ia marcando o escanteio, mas na verdade ele parou e marcou uma irregularidade contra o ataque do Cruzeiro. Está aí o Fabiano, goleiro do time do Cruzeiro, que chegou até a ser titular em algumas partidas. Amanhã, a partir das 9 da manhã, as emoções, as atrações do esporte espetacular, que vai mostrar ao vivo a decisão da última etapa do Mundial de futebol, de vôlei de praia, o Mundial Feminino de vôlei de praia. Nós teremos na final a Sandra e a Adriana contra a May e a Macpi. O Mundial que já tem as brasileiras Adriana Beara e Shelda como tetracampeãs. Agora uma entrada dura. É para vermelho. É uma entrada dura do Ricardinho. Os jogadores do Cruzeiro ficam revoltados. Me pareceu em cima do não, foi em cima do Fernando Baiano. Pegou pesado em cima do Baiano. A confusão está estabelecida. O Ricardinho e o Kleber, os dois capitães, protestando contra o árbitro. O Dinei também vai lá para a conversa. O Fernando Baiano, pelo jeito, chateou a vida dos jogadores do Cruzeiro no primeiro tempo e tomou a pancada dura. O Ricardinho também fica sentindo. Mas se estatelou o Fernando Baiano. Mas eu acho que o Ricardinho está no chão para evitar de tomar o cartão. Ele entrou por trás. Você acha que vai ser vermelho? E tem que ser. Não sei se vai ser. Se não for, tá errado o juiz. Se não for, na minha opinião, pelo menos. Ele foi direto na perna do jogador, um lance no meio do campo, junto à linha lateral. Quer dizer, qual a necessidade de agir daquela maneira? Diga, Guilherme Mendes. Na verdade, o Fernando Baiano já tem um histórico aqui com os jogadores do Cruzeiro, porque em 98 o Alex Alves brigava pela artilharia do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro foi derrotado aqui pelo Corinthians. O Fernando Baiano fez um dos gols e foi para a bandeirinha de escanteio e comemorou com aquela girada da capoeira que o Alex Alves tanto fazia. E os jogadores do Cruzeiro ficaram muito irritados, acharam que o Fernando Baiano estava debochando do time mineiro. E desde aquela época já é esperado esse encontro. No primeiro tempo aconteceram muitas provocações e agora o Ricardinho foi lá e parece que para pegar realmente o Fernando.
Cruzeiro? Bom, os fatos. O Fernando Baiano, quando fez o gol, foi mesmo lá para a torcida do Cruzeiro e mandou a torcida do Cruzeiro ficar quieto. E de vez em quando ele chega, empurra. É aquele jogador que dá trabalho dentro do campo. Mas a pegada do Ricardinho foi... E foi direto na perna. Em nenhum momento ele visou a bola. Já houve um lance do primeiro tempo, a 28 minutos, do Rodrigo em cima do André Luiz. Ele foi na perna do André Luiz, o árbitro contemporizou, deu só amarelo. Pode até dizer, olha, o Rodrigo disse que não teve maldade, o lance foi pela frente. Pô, mas agora não, olha lá. É, deu pra valer, né? Ô, Kleber. O Corinthians tem o Everton aqui no aquecimento. Fala, Casagrande. É, e eu acho que o juiz tá meio sem moral. Ó, a entrada foi feia por trás, porque apareceu uma cena que deu pra ler facilmente o Ricardinho do Corinthians falando pro juiz assim, você é pipoca, quer dizer, você tá pipocando, você não vai dar vermelho pro cara. Então ele tá meio sem moral aí. Ele não deu aquele vermelho no Rodrigo. Aí contemporizou a discussão, né? E o empurrão do Kleber com o Marcelinho empurrando e o Kleber pretextando uma agressão. Olha, só amarelo. Ele vai acabar perdendo o controle da partida, porque todos os outros jogadores vão se achar no direito de fazer o que o Ricardinho fez e levar só amarelo. Porque o cartão, ele serve para estabelecer para todos dentro do limites, campo, né? um limite. Ó, daqui é amarelo, daqui para cima é vermelho. Se isso é amarelo, ó, ele vai esperar o quê para dar o vermelho? Um choquinho, né? Fratura exposta. Na verdade, não depende do que o Fernando Baiano fez, falou ou disse. O problema é que o Ricardinho pegou pesado. A provocação existe. Quem foi jogador, o Casagrande sabe disso. O jogador se provoca. Agora, nada justifica uma agressão. Que nem é o perfil do Ricardinho, mas dessa vez ele pegou pesado. Cartão amarelo apenas para o jogador do Cruzeiro. O time do Corinthians tenta chegar ao campo de ataque. O Fernando Baiano foi na dividida. E isso só esquenta ainda mais o clima do jogo. Deixa a temperatura dentro do campo muito alta. O juiz vai ter que saber botar panos frios nessa altura do negócio. Dominando o Dinei. Belo passe de calcanhar, buscando a chegada do Ricardinho. Do Corinthians foi o Donizete para a cobertura e dominou. Sentindo que o Fernando Baiano está 100%, o Candinho mandou o Everton voltar para o banco. Ele estava no aquecimento. E o Sérgio Manuel leva o time do Cruzeiro para o ataque, fazendo a abertura lá na esquerda para Giovani. Domina o Giovani, em cima dele o Rogério, consegue o cruzamento, o Renato cai e fica mais uma vez com a bola. Firme e seguro o Renato na defesa. Agora a reposição de bola. Ele tentava o Dinei, o Kleber desviou de cabeça, o Jefferson. Fica tranquilo aqui, nós vamos para 18 minutos deste segundo tempo. Continua 1 a 1. Não dominou bem a bola não o Donizete, quase o Dinei conseguiu roubar. O Dinei está reclamando que foi atingido pelo Kleber. Com a pancada no rosto. Vem o Cris. Tocou de cabeça, houve a falta. Reclamando aí de dor na boca. O Dinei deu a impressão até que bateu mesmo a mão do Kleber. Só não tive a sensação de que houve má intenção do Kleber. E aí, de bater no Kleber, o Kleber bater em Ticas, as consequências são sempre maiores, né, do que um choque normal entre outros jogadores, né? A falta marcada contra a equipe do Corinthians, a falta do Ricardinho no Jackson. Ele passa mal a bola e o Dinei consegue recuperar para o time corintiano. Embora o Rogério. Buscou um passe de primeira ao Dinei. Não ia dar certo o passe, depois quase acabou dando pelo erro do Donizete, mas o Kleber estava ligado no lance. Sérgio Manuel bota de novo o Cruzeiro no ataque. Vem o Jackson. Abertura na direita para o Fábio Júnior. Sai o Scheid na marcação, Fábio Júnior, o cruzamento é perigoso. Renato! Consegue caindo meio em câmera lenta, tanto a cabeçada do Ricardinho, veja. Quanto a queda do Renato, parecia que estava em câmera lenta, mas chegou a tempo o goleiro do Corinthians para dar um tapa na bola com a mão direita e mandar para escanteio. Lance perigoso do ataque do Cruzeiro. Ganhou do Fábio Luciano, o Ricardinho. Vem para a cobrança de escanteio, Sérgio Manuel. Cruzeiro chega, o Corinthians se defende. Bola viaja pelo alto. Passou pelo Fernando Baiano e emendou o Marcos Paulo, bola para fora. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Skol, a cerveja que desce redondo. Lance perigoso ali na saída de bola do Djair. Domina o Ricardinho, bola na frente para o Fernando Baiano, vem dividindo o Jackson.
O juiz manda seguir o lance, tá certo, deu vantagem. Olha o Cruzeiro chegando com perigo. Bola pro Fábio Júnior. Ele invade a área, faz o cruzamento. Toque, Renato! Veio ainda para dentro da pequena área. Fábio Júnior de novo! O Djair testou o reflexo do Renato. E o goleiro se saiu bem, olha. Que susto pro Renato. O garoto do Corinthians está fazendo o nome, hein, Casagrande? Está fazendo o nome. É um jogador... Aliás, os goleiros do Corinthians da categoria amador, quase todos, passam por seleções brasileiras, né? Tem o irmão do Zé Elias, tem o Yamada, que está machucado, que era o segundo goleiro, tem o Renato, todos treinados pelo Solitinho. O Rubinho, irmão do Zé Elias, e todos treinados pelo Solitinho. Quer dizer, um treinador, ex-goleiro do Corinthians, conhece bem o ambiente e trabalha bem esses jogadores. O Renato está numa fase muito boa, demonstra que está sendo bem trabalhado. E hoje o Corinthians tem o terceiro goleiro em campo, o Renato, e no banco o quinto goleiro, Carlão, já que o Rubinho, irmão do Zé Elias, também está machucado. E Amada, Rubinho e Maurício com problemas, portanto os dois aqui, Carlão e Renato. E pegou uma grande bola agora do Djair, que ia quase fazendo gol contra. Vem de novo o Cruzeiro, insistindo aqui pelo lado direito, agora com o Fábio Júnior. Se aproxima o Jackson. Ele ainda não fez o cruzamento, preferiu o toque para o Giovani. Estava espertíssimo o Fábio Luciano, porque se o Giovani vira, ia ficar na cara do Renato. Se saiu bem do lance o Fábio Luciano. Agora o Scheid. Aí para evitar problema, bola para frente. Não mediu o toque da bola na grama o Sérgio Manuel, ficou sem ela e vai para cima do Dinei. O Dinei consegue levar a bola lá para a ponta direita. Dançou e passou pelo Sérgio Manuel. Encostou o Marcelinho, vem de trás Ricardinho. Outra vez Marcelinho, vai bater pro gol. Não, preferiu o drible, ficou no chão, é falta. Falta de Cris em cima de Marcelinho e cartão amarelo pro Cris. Esse é o lance de cartão amarelo. Então a gente vendo o lance anterior, nota, esse pega ali, derruba de cartão, tudo bem. Toma um drible, né? Agora, olha, se passa o lance anterior e olha a desproporção do que aconteceu num e no outro, alguma coisa está errada. Nesse lance não tinha que dar nada, ou no outro tinha que dar vermelho, que é o que eu penso, que ser vermelho pro Ricardinho. Eu acho que eu preciso fazer uma justiça para a torcida do Cruzeiro. Quando saiu o gol do Corinthians no primeiro tempo, eu cheguei a dizer que a torcida do Cruzeiro estava gritando frangueiro para o Jefferson. Quem estava gritando frangueiro é a torcida do Atlético Mineiro, que agora volta a gritar frangueiro para o goleiro Jefferson, no momento em que ele tem problema pela frente, uma falta para a equipe do Corinthians, uma falta perigosa. Lembrando sempre, tem Atlético Mineiro e América de Minas na sequência, uma rodada dupla aqui no Mineirão. A torcida do Galo veio cedo para secar de corpo presente o Cruzeiro. O jogo tá 1 a 1, veja aí a massa atleticana. E agora o torcedor do Atlético está bem atrás do gol ali, perto do gol do Jefferson. O Corinthians tem cobrança de falta. Ricardinho e Marcelinho na cobrança. É um lance perigoso, tá 1 a 1 o jogo. Quem parte? Marcelinho ou Ricardinho? Foi Ricardinho, pé esquerdo na bola e ela passa perto. Passa perto, passa com perigo, mas vai para fora. Daqui a pouco, logo depois das emoções do futebol, capítulo inédito de O Cravo e a Rosa. Falando em O Cravo e a Rosa, em novela, hoje à noite, depois do Zorra Total, tem a segunda parte da incrível viagem pela teledramaturgia brasileira no especial TV Anos 50. Vem o time do Cruzeiro com o Marcos Paulo. Abertura na direita. É o Jackson, vai subindo, vai embora. Saiu o cruzamento, Rogério consegue aliviar, tirou de cabeça, jogou lá para uma zona morta. O Marcelinho domina, conseguiu se livrar bem da chegada do Viveiros e o Rogério completa o lance com o Fernando Baiano. Marcos Paulo, tomou a bola, Viveiros, recebe na esquerda, se esforça para evitar a saída. Conseguiu evitar a saída, mas perdeu o lance. E o Fábio Luciano, cheio de moral, jogou bonito para cima do Viveiros. Fernando Baiano dominou, dividiu e caiu. Casagrande, eu não sei o que aconteceu, qual foi o papo, mas é claramente um outro Corinthians, né? Esse Corinthians aí não teria sofrido 8 derrotas consecutivas e não estaria, talvez, na antepenúltima colocação do campeonato, se tivesse conseguido jogar mais ou menos assim durante a competição. É bem verdade que não está ganhando, o torcedor quer vitória, mas já é um outro time. Deixa eu só ver o Giovani para cima do Scheid, foi derrubado.
Eu também acho que o Corinthians vem jogando bem. O Corinthians nessa partida está jogando muito bem, está jogando de igual por igual com o Cruzeiro. É lógico que é mais nervoso, o Cruzeiro erra mais passe, é normal pela fase, pela pressão que os jogadores estão sofrendo. Mas está muito bem, eu concordo com você. Se estivesse jogando dessa forma, talvez estaria lutando aí entre os 12. Poderia alcançar, não entre os primeiros colocados, mas poderia se classificar. Sobre errar mais do que o adversário é mesmo, é uma coisa natural, né? O peso é muito grande, a necessidade de vitória é muito grande. Então isso faz com que o erro aconteça em maior número. E agora tem perigo contra. Vem o Ricardinho, bom cruzamento! Giovani do Cruzeiro! O ataque do Cruzeiro chega a 40 gols do campeonato. Giovani subiu e marcou. Gol de cabeça. O time do Cruzeiro é forte nos gols de cabeça. Esse é o gol de número 12 do Corinthians, do Cruzeiro de cabeça. O Luiz Felipe comemora como um gol importantíssimo. Vira o jogo o Cruzeiro. Faz o 12º gol de cabeça no campeonato. É o 8º que o Timão leva pelo alto. Giovani, camisa 11. Pro rosto fechado, expressão brava do Candinho. 2 para o Cruzeiro, 1 para o Corinthians. O problema, Walter Casagrande Júnior, é que pode jogar bem, pode jogar mal. O negócio tá pesado. Tá pesado. Tá pesado. O Cruzeiro foi pra cima, o Corinthians tá numa fase ruim. Agora, o que toma de gol de cabeça, essa defesa do Corinthians, de jogador pequeno, é uma coisa incrível, né? Tem o Corinthians com o Ricardinho, cruzou pra trás, furou o Fernando Baiano. Dinei ajeitou pro Djair, bateu mal. Giovani tem 1,71 m de altura. Este foi, eu repito, o 8º gol do Corinthians sofrido. O 8º gol que o Corinthians sofre de cabeça. E o 12º feito pelo Cruzeiro. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Embratel, o 21 é de todos. Ô Kleber, esse foi também o 7º gol do Giovani no Campeonato Brasileiro. E na comemoração, o Filipão chegou a se ajoelhar na beira do campo. Uma cena que ele também mostrou no jogo contra o Atlético, né? Um time de grande rivalidade para o Filipão. Ele também comemorou da mesma forma, se ajoelhando no gramado. É impressionante a vibração dele. O Atlético é o grande rival do time do Cruzeiro. E o Corinthians, pelo jeito, é o grande rival do Luiz Felipe. Ô Kleber, na hora do gol deu pra perceber também que ele falou assim, eu falei. Ele deve ter falado pro jogador, cruza na área que vocês vão fazer gol de cabeça. Pela vibração dele. É que no lance anterior, ele tinha falado isso pro Ricardinho. O Ricardinho tinha falado alguma coisa pro Ricardinho. O Ricardinho não cruzou do jeito que ele falou e ele se lamentou. Agora saiu o gol. 2-1 pro time do Cruzeiro. O Corinthians volta por aquele seu caminho que não está sendo nada feliz, está sendo cheio de espinhos no campeonato. Está perdendo o jogo por 2-1. Tem tempo para conseguir pelo menos um empate. São 28 minutos e 40. Mas o torcedor estava achando que podia pintar hoje a vitória, depois de tanto tempo, de 40 dias sem comemoração. Vamos ver como a moçada reage. Bola para o Marcelinho, daí para o Dinei, devolveu para o Marcelinho. Sérgio Manuel vai nele, o cruzamento saiu, foi forte. Vai dar para aproveitar aqui do outro lado com o André Luiz. Mais uma bola para a área. Tira Cris. Ricardinho, mata no peito no rebote. O Xará, Ricardinho do Cruzeiro chegou fazendo o corte e o Donizete mandou para longe, mandou para frente. E o Filipão vai mexer, vai colocar mais um atacante. Alex Mineiro já está conversando com o treinador. Ele cheio de entusiasmo ali, passa as suas orientações para o Alex Mineiro. O Corinthians vem embora com o Rogério. Fernando Baiano dominou. Vai sair Giovani. O autor do segundo gol, Giovani. O Cruzeiro virou o jogo. O Corinthians abriu o placar com o Fernando Baiano. Viveiros empatou, Giovani fez 2-1. O time do Cruzeiro, se mantiver o resultado, chega a 40 pontos e vai terminar o fim de semana líder do campeonato. Amanhã tem grandes jogos, nós vamos acompanhar ao vivo Juventude e São Paulo. O São Paulo está nessa perseguição também, hein? O São Paulo precisa
da vitória lá para ser um dos primeiros classificados. Porque não basta só se classificar, só passar para a próxima fase. Quanto mais na frente você ficar, mais vantagens você vai ter na próxima fase. E o São Paulo vive aquela história. O Levi Coupe discute com o diretor aqui, não se entende ali. Fica no São Paulo, não fica. É uma fase meio estranha. E o São Paulo amanhã joga em Caxias do Sul, 4 da tarde. A Globo mostra ao vivo Juventude e São Paulo. Tem também Internacional e Vasco que jogam em Porto Alegre. Times que estão brigando pela classificação. Vamos ficar ligados em Palmeiras e Portuguesa, que jogam um pouco mais tarde, também lutando por vaga. O Santos vai a Curitiba. Amanhã, 4 da tarde, o horário do futebol do Campeonato Brasileiro da Copa João Avelange, para você ligado na Globo. São Paulo, só para completar aqui, mas o São Paulo está com 35 pontos. Se amanhã fizer 3 pontos, vai para 38, vai ficar brigando ali pelas primeiras posições. Vamos acompanhar o ataque. Olha o Alex Mineiro, que já entrou no lugar do Giovani, tocou para o Fábio Júnior, virou e Renato pega. Diga, Massan. O Corinthians vai entrar agora o Índio, número 2, no lugar do Márcio Costa. Uma outra alteração também, o Everton vai entrar. O Índio entrando no lugar do Márcio Costa, certamente o Rogério vai para o meio do campo, né, Casagrande? É isso, o Índio vai entrar agora como lateral e vai passar o Rogério pro meio campo. Quer dizer, é uma operação que não dá para entender muito. Eu acho que não vai modificar em nada. Se fosse para fazer isso, poderia ter saído jogando o Índio e o Rogério no meio campo. E o Everton 26 no lugar do Dinei. Olha o cruzamento para a área do Corinthians. A bola passou pelo Renato, foi muito alta. O Fábio Júnior pega, o Cris pega lá do outro lado. Cris tocando atrás para o Viveiros. Vamos nos aproximando de 32 minutos. Sérgio Manuel bate de longe e a bola vai para fora. Kleber, vamos ouvir aqui o técnico Candinho. Candinho, o Corinthians saiu na frente, jogando bem, mas quando a fase é ruim... teve para fazer o segundo gol ali, dentro do gol antes, quando estava 1 a 1, né? Mas vai fazer o quê? Tomou um gol, vamos ver se a gente corre atrás, ainda consegue fazer o gol. As alterações, agora o Rogério vai para o meio campo? O Rogério vai para o meio campo, vamos ver se o Índio ataca mais lá pela direita e o Everton no lugar do Dinei. Aí o Candinho. Aí o Rogério dominando a bola pelo meio do campo. O Everton já entrou também no lugar do Dinei. O Índio não está numa fase em que ele tem atacado muito, né, Casagrande? Mas de repente ele pode estar até fisicamente mais inteiro para ir pro lance. Essa foi a intenção do Candinho nessa entrevista dele pro Bastiano. Mas eu acho o seguinte, se tá perdendo por 2 a 1, tira o Márcio Costa e põe o Everton. Você fica com 3 atacantes, você vai atacar mais. E fica ali com o Rogério mesmo defendendo. O Rogério tá na lateral, não aconteceu nada por ali. Não vejo muita mudança, tirar o meio campo e colocar o lateral. Olha o Marcelinho fazendo boa jogada, batendo pro gol e ela passando à esquerda. Já mandava logo abrir um atacante ali para a ponta direita, então, né? É isso, eu acho que poderia deixar o Dinei. O Dinei sumiu um pouco do jogo, mas é um atacante. Tem o outro atacante, o Fernando Baiano, e colocaria o Everton, faria 3 atacantes, correria com o ala, 3 no meio campo e ia arriscar alguma coisa. O Corinthians não tem nada a perder, já está desclassificado, está tentando correr atrás de um final do campeonato honroso, né? Então vai tentar vencer a partida, não tentar colocar um lateral. Eu acho que o Candinho também não tem muitas opções na realidade. A reposição de bola para a equipe do Cruzeiro, o arremesso do Sérgio Manuel. Trabalhou com o Fábio Júnior, recebeu de volta, briga no meio do campo o time do Corinthians e consegue recuperar a bola e depois a falta em cima do Djaí. Corinthians que no ano 2000, apesar de ter começado o ano com o título mundial, já perdeu mais do que ganhou. São 26 vitórias e 29 derrotas no ano, com 14 empates. Olha o Everton. Boa bola para o Marcelinho. Tentou o drible em cima do Kleber. Depois ele caiu quando ele ia passando pelo Kleber. O Kleber foi se levantar. Isso é falta, Marcelo? Olha, eu achei que o Kleber não é que ele tem querido se levantar. Ele fez aquilo ali para não deixar o Marcelinho alcançar a bola. Para mim foi falta. Dominando o Alex Mineiro. Agora o juiz está deixando seguir tudo também. Tá valendo. Tá valendo tudo. Aí o Ricardinho toma do Ricardinho. O Donizete pega o rebote. Sérgio Manuel vem para o campo de ataque. De novo o Ricardinho. Daí ele costuma bater. Mandou pro gol e a bola passa. Com muito perigo. Bate bem na bola o Ricardinho. Jogador que já marcou 4 gols na Copa João Avelange. E é uma das especialidades dele, desses tiros de fora da área. Globo, 35 anos no coração do Brasil.
Crediário automático Itaú. Dinheiro na mão para qualquer ocasião. Mais uma falta ali por trás, rendendo o cartão amarelo para o Fábio Luciano. Agora todo mundo tem habeas corpus para bater por trás e ganhar amarelo, né? Liberou geral, né? Bola dominada pelo Alex Mineiro. Tentou passar entre dois jogadores do Corinthians, o Ricardinho e o André. O André deu um tranco nele, o juiz considerou um tranco normal. O Ricardinho recupera a bola pelo time do Cruzeiro. Marcos Paulo trabalha na direita. O tempo vai passando, já estamos além dos 35 minutos. Você está vendo aqui embaixo no vídeo o Filipão brigando, gritando. Você nunca sabe se ele está brigando com o Marcos Paulo porque errou a jogada, com o juiz porque não marcou a falta. Ele está jogando. Nesse agora foi um pacote só, viu, Kleber? Primeiro ele começou com o árbitro que não marcou aquela falta, que ele ficou reclamando, pedindo uma falta em cima do Marcos Paulo. Na sequência, o Marcos Paulo tentou uma jogada de efeito, quis colocar a bola entre as pernas do André Luiz e o Filipão quase pegou ele pelo pescoço e jogou do lado de fora do campo. É uma figura, o Luiz Felipe Scolari. Olha o time do Corinthians chegando. Kleber conseguiu desvio e escanteio. Filipão já dirigiu o Cruzeiro 26 vezes. São 14 vitórias, 8 empates e 4 derrotas apenas no comando do Cruzeiro, o técnico Luiz Felipe Scolari. O time do Corinthians tem um escanteio para cobrar. O Ricardinho foi lá para a ponta esquerda. O Fernando Baiano fica dentro da área. O Fábio Luciano chega também. Bateu o Ricardinho. É bola aberta. Sobe o Marcelinho. Tocou de cabeça e o Jefferson pega. Firme agora. Caiu e defendeu o goleiro do Cruzeiro. Defesa difícil, hein? Cabeçada para baixo. Não é fácil não. E nem rebateu. Pegou firme. Hoje, depois do especial TV Anos 50, mostrando a segunda parte do especial sobre a teledramaturgia brasileira, você vai agitar sua noite com Serginho Groisman até altas horas. Participações do Miguel Falabella, da Cláudia Raia, do Arte Popular. São algumas das atrações do Serginho Groisman hoje. Bola lançada pelo Donizete na esquerda para o Sérgio Manuel. Torcedor do Corinthians tenso. Torcedor do Corinthians nervoso. Um deve roer unha, o outro reza. Será que dá? Será que o Corinthians empata? Será que vai acabar esse suplício de derrotas? O Corinthians está colecionando hoje a 9ª derrota consecutiva. 8 pelo Brasileiro, 1 pela Mercosul. Recorde absoluto negativo nesses 90 anos de história do clube. Bola dominada pelo Jackson. Virou completamente o jogo, uma boa bola para o Viveiros. Alguma dificuldade, mas ele conseguiu matar no peito, dominar, botar no chão, olha para a área. Passou o Sérgio Manuel, agora sim sai o cruzamento. Muito forte, vai sobrar limpa aqui para o André. E o técnico Candinho também supera Vanderlei Luxemburgo, que em 98 perdeu 5 partidas seguidas quando chegou ao Corinthians. E agora para o Candinho esta é a 6ª derrota consecutiva, vencendo. O Luxemburgo no Rio São Paulo, né? Perdeu tudo no Rio São Paulo e depois foi campeão brasileiro em 98. Deu uma cochilada o Rogério, perdeu a bola para o Alex Mineiro. Dominou o Sérgio Manuel, arriscou para o gol. Sérgio Manuel do Cruzeiro! Ele recebeu do Ricardinho, olhou o goleiro e bateu. E dessa vez parece que estava um pouco adiantado o Renato. Se está mais embaixo do gol, consegue espalmar. Você viu que ele foi direito na direção da bola, mas a colocação dele dessa vez impediu que ele espalmasse. 39 minutos. Sérgio Manuel, camisa 30. Cruzeiro 3. Corinthians 1. Dessa vez estava adiantado o Renato, né, Casagrande? Dessa vez estava adiantado. Estava numa posição ruim. O Sérgio Manuel chuta bem, mas se ele tivesse um pouquinho para trás, daria para pegar tranquilamente. A posição dele era errada nesse gol. Aí o Everton tentando a resposta para o time do Corinthians. Kleber afasta. O Kleber, esse foi o 3º gol do Sérgio Manuel na Copa João Avelange. Lembrando, nunca na história dos confrontos havia acontecido uma virada. Hoje o Cruzeiro vai quebrando esse tabu. O Cruzeiro vai quebrando uma série de tabus, né? O Cruzeiro não ganhava há 4 jogos, há 3 anos. Aqui em Belo Horizonte mesmo, o time do Corinthians tem boa sequência de resultados. Não havia virada.
Estava tudo nas estatísticas até que bem para o Corinthians. Só que a fase negativa parece estar mais forte do que qualquer estatística, do que qualquer tradição, do que qualquer tabu positivo. E o Corinthians vai somando 9 derrotas consecutivas. E agora o time do Cruzeiro toca a bola e a torcida aproveita. Vem para a jogada, o torcedor do Corinthians de novo está de costas para o campo. Olha o Fábio Júnior chegando, cruzamento, a bola para fora. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Guaraná Antártica, sabor pede, tudo pede Guaraná Antártica. Vai mexer o time do Cruzeiro. Vai entrar o Kleber Monteiro, Guilherme. Isso, correto. Kleber Monteiro, número 19. Daqui a pouco está saindo já lentamente o Viveiros com a número 17. E agora há pouco o Cruzeiro tocava a bola, a torcida gritava olé, e o Filipão assistindo, dando um sorrisinho meio que discreto. Agora contra o Atlético, o time teve essa mesma atitude, o Filipão ficou na bronca. Reclamou demais porque o time estava dando olé no Atlético, mas hoje contra o Corinthians ele achou foi bom, viu, Kleber? Entrando o Kleber Monteiro, número 19, saindo o Viveiros na equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ao ataque. Ricardinho para o cruzamento. Na entrada na área bateu o Marcos Paulo. Ela explodiu no Scheid. O Bahia aumenta lá em Salvador. Faz 2-0 em cima do Botafogo. Jorge Wagner fez o gol da equipe do Bahia. Bahia está ficando bem na parada. Está indo para 32 pontos o Bahia. Está chegando lá junto com o Goiás. E joga mais 3 em casa e a única fora é com o Juventude. Tá bem o time do Bahia. Quase 42 minutos. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Bahia. Olha o torcedor do Corinthians, que viveu momentos bons na partida e de repente vê novamente o time somar uma derrota. 3-1 para a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro vai embora com o Fábio Júnior. Sérgio Manuel. Fica tocando bola o time do Cruzeiro. Aí o autor do terceiro gol, Sérgio Manuel, ele inverte totalmente a jogada. Marcos Paulo bateu nela, ela ia escapando. O Jackson estava ali para salvar a vida do Marcos Paulo. Marcos Paulo consegue boa jogada, toca para o Jackson na direita. Chega o Ricardinho protegendo para ganhar o tiro de meta e consegue. Vamos ver o gol do Jorge Wagner, o segundo gol do Bahia contra o Botafogo, lá na Fonte Nova, em Salvador. Bahia fez 1-0 com o Jefferson no primeiro tempo. E agora no segundo tempo, um cruzamento que vem da direita. O Jorge Wagner se antecipou. Chegou aproveitando uma falha coletiva ali na pequena área e fez. O louco, Evaristo de Macedo, que isso? Técnico do Bahia, bravo. 2 para o Bahia, 0 para o Botafogo. Lançamento lá na direita para o time do Corinthians com o Índio. 43 minutos passados. Falar em decepção para o torcedor do Corinthians nesse segundo semestre, Casagrande, é chovendo molhado, é falar mais do que o torcedor já está a fim de ouvir. Agora hoje parece que essa decepção é maior ainda. O torcedor agora está bravo, está reclamando. Vai pichar a diretoria, vai pichar o parceiro, vai pichar o jogador, vai pichar todo mundo. Mas viveu um momento de boa expectativa, porque o time não estava bom. Será que hoje a decepção é maior ainda pela exibição que parecia ser boa? A decepção é maior, porque eu acho que os torcedores esperavam pelo futebol que o Cruzeiro estava jogando, talvez uma vitória, começar a reagir nesse final, de repente perde por 3-1, está perdendo por 3-1, e depois do segundo gol do Cruzeiro desandou, né? Você vê que tem um espaço no meio, o Cruzeiro toca a bola, a torcida grita olé, quer dizer, o torcedor já estava revoltado e fica mais ainda. O que dá para perceber é o seguinte: o Corinthians se desorganiza quando que é normal, quando toma um gol, né? E isso aí é reflexo da desorganização que é do clube também, né? O clube é desorganizado, a equipe está desorganizada e a torcida está revoltada, uma torcida que não merece isso. Realmente um momento pelo qual o torcedor não imaginava passar. Muito bem, a partir de agora, todos que estavam acompanhando a vitória do Bahia sobre o Botafogo por 2-0 passam a curtir os momentos finais aqui de Cruzeiro 3, Corinthians 1. Nós estamos caminhando para 45 minutos, teremos 3 de acréscimo, vamos até 48
neste segundo tempo. O Corinthians fez 1-0 com o Fernando Baiano e o Cruzeiro conseguiu a virada com Viveiros fazendo o primeiro gol. O gol de empate, o Giovani fez 2-1 e o Sérgio Manuel o terceiro gol do time do Cruzeiro. Você que estava curtindo Bahia e Botafogo, Bahia foi para 32 pontos, melhorou bem, o Botafogo continua ali bem classificado, o Cruzeiro aqui está indo para 40 pontos e está mantendo a liderança do campeonato. O Corinthians somando a 8ª derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro e a 9ª somando um jogo da Mercosul. Reposição de bola para o time do Cruzeiro com o Jackson. Veja como o torcedor mineiro, o torcedor azul de Minas Gerais está fazendo.